Bom dia a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à apresentação dos resultados do quarto trimestre e do ano safra 2024-2025 da Raizen SA. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.raizen.com.br, e no canal do YouTube da Raizen. Para escolher o idioma de sua preferência, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher entre inglês e português. Em seguida, você poderá escolher mutar o áudio original. To choose your preferred language, simply click on the Interpretation button through the globe icon at the lower part of the screen and select either English or Portuguese. After that, you can choose to mute the original audio. Destaco que o vídeo da apresentação será em português, com tradução simultânea em inglês. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Raizen diante das informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes hoje os executivos da companhia Nelson Gomes, CEO, Rafael Bergman, CFO e Felipe Casale, diretor de RI. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe, que dará início à apresentação. Por favor, pode prosseguir. Olá, sejam bem-vindos à apresentação de resultados da Raizen. Vamos aos principais destaques do ano safra, começando pelo segmento de EAB, etanol, açúcar e bioenergia. A safra 2024-25 foi impactada pelo clima seco que prejudicou o desenvolvimento da cana, contribuindo para a ocorrência de queimadas na região centro-sul, comprometendo também a produtividade do canavial. Esse cenário resultou em menor disponibilidade de produto, um mix menos açucareiro e a menor diluição dos custos. No açúcar, os preços de produto próprio se mantiveram em patamar elevado, alinhado aos níveis contratados nas fixações. Porém, devido ao mix de produção, houve uma queda no volume próprio vendido. Mantemos uma visão mais construtiva para preços futuros, avançando nas fixações de forma estratégica para preservar a rentabilidade nas próximas safras. No etanol, registramos crescimento nas vendas impulsionado pelo aumento da produção e pela estratégia comercial adotada ao longo deste ano safra. A alta nos preços foi impulsionada pela maior competitividade frente à gasolina, compensando o menor volume exportado nesta safra. No E2G, a planta 1 em Bonfim segue expandindo sua produção, conforme o esperado. Na safra 25-26, teremos outras duas plantas de E2G iniciando suas operações. A unidade Univalen, que está em fase final de comissionamento e já dispõe das licenças e autorizações exigidas, e a unidade da Barra, que também se encontra em fase de testes, estando pendente apenas a emissão de autorização da ANP. Outras duas unidades estão previstas para os próximos anos, com o ritmo de construção alinhado à disciplina financeira e à gestão da nossa estrutura de capital. Nesse momento, nosso foco é garantir a estabilidade operacional e a consistência dos processos com segurança. Em bioenergia, a menor disponibilidade de biomassa reduziu também os volumes de cogeração. Os preços foram impactados pelo menor volume de energia vendida em contratos de leilão, com maior exposição aos preços de mercado durante esta safra. E mesmo diante de uma produtividade menor, nós conseguimos manter os nossos custos sob controle, com um aumento de apenas 4% em relação ao ano anterior. Esse resultado é ainda mais relevante considerando o cenário desafiador, com menor disponibilidade de cana no mercado, que
que pressiona o prêmio pago pela matéria-prima, além dos efeitos de inflação. Esses impactos foram em parte compensados por uma safra mais curta e também pela redução do preço do Consecana. Portanto, a queda do EBITDA ajustado de EAB é explicada majoritariamente pelo menor volume produzido e vendido, pela contribuição substancialmente menor dos resultados de operações de trading nesse ano, pela menor diluição e inflação nos custos e pelo menor resultado de cogeração e na marcação a mercado de determinados contratos de energia elétrica. Além disso, este foi um ano desafiador para as operações de trading. Ao longo dos últimos meses, nós conduzimos mudanças na nossa estratégia, redefinindo o perímetro de atuação para focar em operações com menor complexidade e com menor demanda de capital de giro. Com isso, estamos reduzindo nossa exposição ao risco e à volatilidade. Agora vamos aos destaques em distribuição de combustíveis. Nossas operações seguem saudáveis tanto no Brasil quanto na Argentina. Nós continuamos fortalecendo a nossa oferta integrada Shell, avançando na renovação e expansão seletiva da nossa rede para sustentar um nível saudável de rentabilidade. No Brasil, expandimos a margem EBITDA ajustada normalizada na comparação com o trimestre anterior, mesmo num ambiente ainda desafiador marcado pela informalidade no setor. Na comparação com o ano anterior, o menor resultado no trimestre e também no ano é fruto do menor ganho com o inventário, que impactou de forma bastante positiva os resultados da safra passada. Adicionalmente, nesse ano, houve uma contribuição significativamente inferior nas operações de suprimento de derivados, além de perdas em operações de trading de óleo e combustível que não são relacionadas ao core business da Raízen, operações essas que foram desmobilizadas. Em lubrificantes, nós estamos expandindo a nossa presença de mercado e avançando com escala e rentabilidade. Na Argentina, nós estamos operando com consistência, ampliando a rede e fortalecendo a atuação em segmentos com maior rentabilidade. A gestão eficiente da estratégia de suprimentos e de comercialização manteve as margens saudáveis, garantindo resiliência à dinâmica do mercado. A geração de caixa no país segue sendo direcionada em partes para a etapa final do ciclo mandatório de investimentos para a modernização da nossa refinaria em Buenos Aires. Agora vamos aos destaques dos resultados financeiros consolidados da Raízen. No fluxo de caixa operacional, eu gostaria de destacar a movimentação do capital de giro, com destaque para o menor posicionamento de estoques, a redução estratégica nas operações de convênios com fornecedores, a não renovação de determinados adiantamentos de clientes e pela otimização dos prazos de contas a receber, especialmente em operações ligadas a trading de açúcar. O fluxo de caixa de investimento reflete o gerenciamento do ritmo dos gastos, alinhados com a otimização da nossa estrutura de capital. O fluxo de caixa das atividades de financiamento está alinhado com o nosso compromisso em equilibrar a estrutura de capital da Raízen, reforçar a posição de caixa e, por consequência, melhorar o perfil de liquidez da companhia. Nós substituímos linhas de capital de giro por dívidas mais competitivas, que contribuem para o alongamento do prazo médio do endividamento, gerando também um perfil de amortização mais equilibrado ao longo dos próximos anos. Com o encerramento dessa safra, iniciamos um novo ciclo na Raízen, focado na geração de valor para os nossos acionistas. Nós estamos avançando na eliminação de complexidades, na simplificação do portfólio e na busca por maior eficiência, com o objetivo claro de reduzir a alavancagem e fortalecer a nossa posição financeira. Obrigado a todos pela participação. Antes de darmos início à sessão de perguntas e respostas, passo a palavra ao nosso CEO, Nelson Gomes, para suas considerações. Pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso call de resultados. Antes da nossa sessão de perguntas e respostas, eu gostaria aqui de iniciar com alguns comentários.
Como a gente viu na apresentação aqui do Casale, o nosso último trimestre, né, do ano safra 24-25, e por consequência o ano safra inteiro, mostram claramente um resultado abaixo da nossa expectativa, bastante impactado tanto por fatores externos quanto também por fatores internos. Esses impactos todos, tanto os recorrentes quanto os não recorrentes, só confirmam que nós tomamos a decisão correta de implementar uma série de mudanças bastante significativas e profundas na companhia no final deste último ano safra. Inclusive assumindo os impactos decorrentes dessas mudanças dentro do próprio ano safra que se encerra nesse tri. Alguns exemplos que eu gostaria de mencionar aqui a vocês. Redução e uma otimização da nossa estrutura corporativa e de back-office para que a gente possa operar com todos os nossos negócios de maneira mais eficiente. Mudança da liderança da companhia, né, principalmente, mas não limitada aos líderes dos nossos negócios, redefinindo os nossos comportamentos culturais, a nossa estratégia e, principalmente, o nosso foco a partir dessa safra. Falando em foco, eu tenho dito em algumas outras interações com o mercado, a gente está de volta ao nosso foco no core business, que é produção de açúcar, etanol e bioenergia e distribuição de combustíveis. E falando um pouco mais de cada um deles, em EAB, etanol, açúcar e bioenergia, a gente precisa separar o que é conjuntural, né, o que é queimada, o que é clima, daquilo que são as oportunidades que a gente tem dentro de casa, buscando construir um portfólio menor, mais eficiente e certamente com uma dose muito maior de sinergias. E aqui a liderança do Giovanni, que vem do mercado para liderar este negócio de EAB, conta com a vasta experiência dele para fazer o que a gente chama do dever de casa. Em combustíveis, nós acreditamos que a gente opera bem esse negócio, tem uma série de desafios, mas as margens estão saudáveis e ainda assim nós temos muita oportunidade, tanto no combate ao mercado informal, quanto também na melhoria contínua da nossa relação com a revenda e na implementação da nossa oferta integrada de valor nos postos Shell. Nós também dedicamos nos últimos meses uma boa parte do nosso tempo redefinindo todo o perímetro de atuação da nossa área de trading, sendo que agora o foco está nas operações que geram valor para a nossa produção própria, né? Eliminamos muitas das complexidades, reduzimos a exposição da companhia em mercados com maior risco e sem o retorno adequado, como, por exemplo, o mercado internacional de açúcar branco, que é bastante pulverizado, e também as operações de bunker, que também já foram citadas no último trimestre. Também nesses últimos meses a gente avançou na reciclagem do portfólio de alguns dos nossos ativos, a gente concretizou já no trimestre passado a hibernação da UMB e agora essa semana divulgamos a venda de uma usina no interior de São Paulo, a Leme. A gente também está seguindo com a venda dos ativos de power, de geração distribuída, com a conclusão deste negócio, desta venda, ainda dentro dessa safra. Tudo isso, toda essa reciclagem de portfólio e venda de ativos que a gente está implementando e vai continuar a implementar, tem dois grandes objetivos. O principal e o mais importante, redução do nosso endividamento, mas também buscando a simplificação da gestão dos nossos negócios. Bom, eu encerro aqui esses comentários iniciais. Eu gostaria, então, de iniciar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Começaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Neste trimestre, a sessão de perguntas e respostas será realizada em português, com tradução simultânea para o inglês. Se você deseja fazer uma pergunta, pressione a parte inferior Reação e, em seguida, clique em Levantar a mão. Se a sua dúvida já foi respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão.
Também há a possibilidade de fazer a sua pergunta através do ícone Q&A na parte inferior da tela. Basta clicar e escrever a sua pergunta. Pedimos que seja feita apenas uma pergunta por analista. A primeira pergunta vem de Pedro Fonseca, da XP. Pedro, seu microfone está liberado. Bom dia, Nelson, Rafael, Felipe. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu gostaria de fazer duas. A primeira em relação à reestruturação. A gente viu aí mais um trimestre com alguns one-offs aí afetando os resultados, particularmente pela desmobilização das operações de trading. A minha pergunta é se a gente deveria, olhando para frente, esperar mais algum desses efeitos negativos, eventuais efeitos negativos materiais, né, como foi nesse trimestre. Então, essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre o indicativo, o guidance de moagem, né? Se a gente volta ali o volume vendido, o topo do guidance poderia ser até um volume quase flat, ano contra ano. Então, se vocês puderem trazer para a gente aqui granularidade do que vocês esperam de variação dos indicadores de produtividade, diária, etc. E de uma maneira mais ampla, o que vocês estão vendo aí para a safra brasileira, particularmente no Centro-Sul, aí para 25, 26. Essas são minhas perguntas. Obrigado. Pedro, bom dia, Rafael aqui. Obrigado pelas duas perguntas. Vou começar aqui com a sua primeira, porque como o Nelson comentou aqui na abertura, esse foi um trimestre ainda muito cheio de efeitos relacionados tanto a perdas que a gente teve em operações que a gente tomou a decisão de descontinuar, porque são operações que não estão alinhadas com a estratégia da companhia, né? Ou seja, são operações que não, na nossa visão, não agregam valor ao negócio principal. Além delas não fazerem parte da estratégia que a gente definiu para a companhia, elas também não tiveram uma execução adequada. Então, a gente teve o impacto dessas operações e também tivemos o reconhecimento de impactos relativos à própria desmobilização dessas operações. Ou seja, reconhecimento aqui de provisões relativas a determinados contratos, já que a gente não pretende continuar com a execução dessas atividades. Então, o que eu posso dizer, a gente não tem nenhuma expectativa de impacto material relativo a algo que a gente desmobilizou e fez as provisões relativas a essa desmobilização. O Pedro, Felipe aqui, obrigado pela pergunta. Vou pegar o ponto do guidance. A gente tem que lembrar o ponto de partida, né? A gente vem de uma safra muito dura, né? Por conta do clima mais seco e das queimadas que afetaram uma boa parte da região Centro-Sul. E essas áreas, nós tivemos que fazer um investimento adicional. Esse investimento foi da ordem de uns 70 milhões de reais em tratos nessas áreas queimadas, mas a gente teve algumas dessas áreas onde a recuperação não foi como esperado, né? Em algumas áreas você teve até exaustão da cana, e com isso você tem um período ali onde você vai fazer esse replantio, e aí dependendo da cana, se for uma cana de 18 meses, né, ou uma cana de 12 meses, você tem um período mais longo para realmente ver uma recuperação de determinadas áreas, principalmente aquelas afetadas pelos incêndios, tá? Então, um ponto de partida que já vem muito afetado pelo clima. A gente deve ver aí na região Centro-Sul uma queda de moagem parecida ou similar com o que a gente está vendo até no nosso número, e obviamente no topo a gente fica numa safra praticamente flat ano contra ano, mas tem potenciais ali, upsides e downsides, que à medida que a gente vai avançando na safra, a gente vai acompanhar como que vai ser essa evolução da moagem. Por isso o range entre 72 milhões a 75 milhões de moagem, que absorve eventuais upsides ou downsides que possam haver aí à medida que a safra vai avançando. Tá super claro. Obrigado, Rafael. Obrigado, Felipe. A próxima pergunta vem de Matheus Enfeldt, da UBS. Matheus, você pode ativar o seu microfone. Bom dia, Nelson, Rafa, Casale, obrigado pelo tempo. Eu vou me dar uma pergunta aqui, pensar um pouco em potencial de geração de caixa dessa safra e da próxima. Sei que não tem um guidance de EBITDA e não vou pedir isso, mas usando o consenso e ajustando um pouco do resultado da safra passada,
Acho que a gente pensa aqui num EBITDA de 12, 13 bilhões de reais por ano, menos 9 de CAPEX, menos uns 4 de juros, juntando tudo. Me parece que 2025, 26 é mais um ano de safra de queima de caixa pro ano, obviamente tirando o esforço de venda de ativos que estão fazendo. E sei que é difícil extrapolar mais um ano na frente, me parece que daí 26, 27 fica mais no 0 a 0, talvez marginalmente positivo. Primeiro, se isso faz sentido, e quando a gente pensa na Raizen daqui a 3, 4, 5 anos, 10 anos, obviamente tem um timing de desalavancagem que ele é bastante devagar, dado o tamanho da dívida e dada essa talvez dificuldade de geração de caixa no curtíssimo prazo. Mas o que vocês entendem que é um timeline razoável para chegar onde vocês gostariam que a Raizen chegasse a- aqui? Sei lá, voltar a pensar numa alavancagem de 2 vezes daqui a 3, 4 anos é possível? Pensar um potencial de conseguir ser um maior pagador de dividendo daqui a 5 anos? Tentar entender meio essa visão de mais longo prazo, quando vocês entendem que dá para chegar no momento ideal da Raizen. É, é isso, essa é a minha pergunta. Obrigado. Oi, Matheus, obrigado aí pela tua pergunta. Acho que, de forma geral, né, a gente, partindo da safra 24, 25, que a gente teve, sim, um controle de caixa, e aqui, obviamente, a forma como a gente olha para a gestão da companhia, a gente entende aqui o que são os movimentos que foram discricionários nossos, principalmente na gestão ali de operações de convênio e de adiantamento de cliente. Aqui, a gente tomou a decisão de otimizar custo e perfil de risco do nosso passivo, né? Por isso, os diferentes acessos que a gente fez ao mercado de dívida para operações de mais longo prazo, que ajudou aqui no aumento substancial do prazo médio da dívida. Mas, a gente vem de um cenário de controle de caixa, né? Acho que nesse ano de 24, 25, ainda com um volume de investimento em crescimento muito alto, né? Foram mais de 4 bilhões de reais em investimentos de crescimento. Quando a gente olha para o ano que começou agora, o volume de CAPEX em crescimento, ele já está num patamar substancialmente menor, né? Então, você começa a abrir aqui uma oportunidade, né, de menor pressão no caixa, junto com uma evolução esperada no resultado operacional, né, já que a gente tem aqui uma perspectiva um pouco mais construtiva para esse ano, né? Não obstante aqui o desafio de moagem, mas quando a gente fala de um ano normal da companhia, né, sem uma série de efeitos que a gente teve nesse ano, sim, a gente deveria ter uma evolução. Acho que o desafio que a gente tem para esse ano safra, né, que vai um pouco na contramão dos efeitos positivos operacionais e da redução do investimento, é o aumento da despesa financeira da companhia. Isso ainda é um impacto relevante aqui para a gente. Então, de forma geral, acho que tirando o efeito de desinvestimento, né, não obstante a intencionalidade que a gente tem, mas a gente vai fazer aqui no momento em que a gente tiver a operação certa, com o valor certo. Então, sim, a gente deve ter ainda um consumo de caixa no ano de 25, 26. Olhando para frente, acho que tem coisas que estão no nosso controle e coisas que não estão no nosso controle, né? A gente está falando aqui uma potencial evolução contínua do resultado operacional da companhia, né? Eu não tenho a expectativa de que a margem fique nesse patamar, né? É um patamar muito baixo. A gente vai ter aqui uma jornada de ganho de eficiência. A gente vai ter a implementação das vendas de ativos e o CAPEX nosso, ele tende a ser ainda menor do que o desse ano, já que o que a gente está fazendo de CAPEX de crescimento desse ano se refere aqui à continuação da construção das duas plantas de E2G e a última fase, né, do investimento na refinaria lá da Argentina. Então, a gente vai convergir aí para um CAPEX relacionado ao CAPEX recorrente da companhia. Tá? Então, a gente vai ter essa oportunidade também de ter um investimento ainda menor, e aí a gente vai sim entrar num período, né, que o resultado operacional cria um excedente versus
o CAPEX que a gente está fazendo. Espero também, aí obviamente cada um vai ter a sua premissa, que passando esse ano a gente já comece a ver, né, um cenário de taxa de juros que eventualmente começa a ser menos punitivo para o resultado da companhia. Dito isso, é uma jornada que não é de curtíssimo prazo, né? Acho que o seu comentário ele é válido. A gente começa essa jornada com uma alavancagem alta, né, para o que eu acho adequado aqui para o perfil de negócio que a gente tem. Então, todo o esforço está sendo para reduzir o tamanho da dívida da companhia, por isso a intencionalidade do programa de desinvestimento, porque aqui você pode ter uma contribuição não linear, né, mas vai ter uma contribuição para a redução dessa dívida. E aí a gente está falando aqui de algum tempo até a gente convergir com esse tipo de ação, que são as ações que a gente está fazendo aqui, para um patamar mais saudável, que é o patamar que, historicamente, né, antes desse ciclo de investimento mais elevado, é o patamar que a Raizen vinha operando. Obrigado pela tua pergunta, Matheus. Tá claro, obrigado. Próxima pergunta vem de Júlia Zaniolo, do Bank of America. Júlia, seu microfone está liberado. Oi, bom dia a todos, bom dia Nelson, bom dia Rafa, obrigada pela oportunidade. Eu queria falar um pouco sobre a visão de vocês sobre margens de combustíveis, né, tanto em Argentina quanto em Brasil para 2026, né, vocês dão indicação de margens mais flat ano contra ano, que eu entendo que tem alguns desafios aí relacionados a diesel, principalmente no Brasil, e a volatilidade do preço do petróleo. Mas se vocês puderem contextualizar um pouco o que está embasando, né, essa visão para o ano, acho que ajuda bastante a gente ter uma sensibilidade da leitura de vocês e do que poderia eventualmente ser melhor ou pior que esperado. Obrigada. Oi, Isa, separando aqui os dois negócios, né, começando da Argentina, que eu acho que está um pouco mais consistente ali a performance nos últimos anos. E aqui na Argentina, acho que é manter o mesmo foco na gestão do negócio, operar bem a nossa refinaria lá e atender os clientes e com algum crescimento também olhando para segmentos premium, né? Então, a gente tem outros mercados que são atendidos também na Argentina e que contribuem para uma eventual aí melhoria da margem operacional, tá? No Brasil, a gente está esperando ali alguma expansão de volume, né, entre 2% a 3% aí, versus o ano de 2024, 2025. Isso vem muito do nosso processo que vem sendo conduzido com uma certa consistência também, como vocês têm acompanhado, de implementação de uma oferta integrada, né, olhando sempre para um crescimento com rentabilidade associada, e isso vem de uma oferta que você traga mais competitividade para a nossa rede, né, seja com implementação de produtos premium da família V-Power, seja com lubrificantes agora que tem também contribuído para a evolução da nossa margem média, com um negócio também crescendo com rentabilidade, e também contando que o mercado vai evoluir de forma mais consistente agora, no sentido de reduzir todo tipo de informalidade que existe, né? Vocês têm acompanhado ao longo dos últimos anos, né, eventos que vêm acontecendo, seja na parte tributária, seja na parte de operacional, né, com, por exemplo, a não mistura do biodiesel, o enforcement e também fiscalizações mais frequentes e recorrentes para combater a não mistura do produto, para que todo mundo possa competir dentro das mesmas bases e das mesmas condições, né? E quanto mais isso for implementado e mais efetivo sejam essas fiscalizações, melhora o mercado, melhora o ambiente para aqueles players que jogam conforme as regras do jogo, né? Então, intensificar o combate, né, junto ao Instituto Combustível Legal e as entidades regulatórias de combate à informalidade, que acho que tem um grande percentual de potencial melhora do ambiente competitivo, e focar na implementação
de uma oferta que seja a melhor oferta para atender a nossa base de clientes. Então, vamos manter o pace de crescimento, fortalecer muito a nossa rede e a nossa relação com a revenda, buscando, obviamente, né, uma base de clientes contratados crescente e o combate à informalidade, que são os grandes fatores que podem gerar até um upside potencial aí para os resultados futuros, tá? Obrigada pelas respostas. A próxima pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG Pactual. Tiago, seu microfone está liberado. Olá, bom dia, Nelson, Rafa, Felipe, bom dia a todos. É, Algumas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, falando do negócio de AB, eu queria ouvir de vocês um pouco a avaliação que vocês fazem, porque a gente fala muito, né, dos investimentos nos últimos anos, nós falamos muito do E2G, né, mas a verdade é que a companhia fez um esforço relevante de renovação de canavial, né, de melhoria da qualidade do ativo biológico. E quando a gente olha os resultados dessa última safra, notadamente desse quarto tri, né, e obviamente muito impactado pela questão da seca e principalmente das queimadas, mas a gente ainda vê uma performance ruim do ponto de vista de custo e da tradução, né, de um canavial que se esperaria mais saudável numa produtividade e num custo unitário mais baixo. Então eu queria ouvir, até também à luz da chegada do Giovanni, né, que vai liderar essa divisão da companhia, queria ouvir um pouco onde vocês entendem que estão do ponto de vista de qualidade de canavial, inclusive à luz do próprio guidance que foi dado em termos de disponibilidade de biomassa para esse próximo ano. Então, essa seria a minha primeira pergunta. A segunda pergunta, falando do guidance de combustíveis Brasil, chama um pouco a atenção, é curioso, né? Vocês historicamente não davam guidance de crescimento de volume, né? Vocês praticamente davam apenas um guidance de geração de EBITDA para essa divisão. E aí vocês estão aqui dando um range até que relativamente estreito, né? De crescimento de 2 a 3%. Aí eu queria ouvir as premissas por trás dessa expectativa de crescimento, se está embutido ganho de market share, imagino que sim, ou se vocês acreditam que o mercado tem mais crescimento para entregar esse ano, né? Queria entender as premissas que os levam a crer uma retomada de crescimento de volumes, eu diria até relevante, nesse próximo ano. E a minha terceira e última pergunta quando a gente sobre o CapEx de crescimento, né, esse 2 a 2,3 bilhões, se eu não estou enganado, no último call vocês falavam ainda de um CapEx remanescente para a conclusão das usinas de E2G da ordem de 1,6. Então, eu queria só entender se esse número conversa com 2,3, então seria 1,6 bi no E2G e o restante a finalização dos demais investimentos em GD e da refinaria na Argentina. São essas minhas perguntas, obrigado. Tiago, obrigado. Vou começar aqui, o Nelson e o Rafa podem me complementar e vou pelo final aqui também, tá? Então, o CapEx de expansão, como vocês puderam ver aí, já tem uma queda relevante, né? Porque na racionalização que a gente implementou aqui dos dispêndios, dos gastos, dos investimentos, nós estamos priorizando alguns projetos, né? Então, o primeiro deles é o E2G nas duas plantas que faltam, né? Que é a planta do Vale do Rosário e Gaza. E essas plantas vão demandar nesse ano algo em torno de 1,1 bilhão de reais, então é quase que metade do CapEx projetado de expansão, e a outra metade é a divisão, inclusive, dentre aqueles projetos ali que a gente mencionou, né? Aqui dá para falar da Argentina, esse ano a gente conclui o CapEx
adicional focado lá na eficiência da refinaria e também na redução das emissões de enxofre no diesel. Então, tem um viés ali também desse CAPEX mandatório sendo finalizado nesta safra. E tem também algum investimento para a conclusão daqueles projetos de geração distribuída solar que já foram até anunciados como parte do nosso processo de desinvestimento. Inclusive, esse ano, a gente já tem a expectativa aí que, à medida que a gente vai entregando esses projetos, conectando na rede, a gente comece a receber os montantes relacionados a esses projetos. Tá? Nós estamos falando aí de algo em torno de R$ 1 bilhão para 2025, 2026 de entrada desses projetos que já foram anunciados. Tá? Então, esse é a quebra para o CAPEX. Falando da sua segunda pergunta de market share e de volumes em mobilidade, em distribuição de combustíveis Brasil, a ideia, obviamente, desse guidance, desse plano operacional, foi justamente dar um pouco mais de contexto para que vocês entendam as movimentações que a gente está fazendo aqui nas operações. Então, em distribuição de combustíveis Brasil, a gente tem um planejamento aqui de embandeiramento e de renovação de contratos que é feito todo ano. Esse planejamento ele mantém uma visão de expansão em regiões estratégicas, onde a gente consegue implementar a nossa oferta integrada de forma mais relevante e onde a gente consiga também ter uma eficiência logística baseada no nosso posicionamento de bases e terminais. Então, este crescimento ele vem, em grande parte, desse processo contínuo de expansão da rede, renovação dos contratos, e, com isso, a gente entrega também, com o crescimento de mercado, uma expansão que deve ser algo em torno aí de 2% a 3%. Então, uma estimativa baseada aqui no nosso plano de expansão para a distribuição de combustíveis Brasil. Tá? E aí, no ponto do canavial, sua primeira pergunta, a gente tem que primeiro lembrar da base, a gente vem de uma base muito ruim nessa última safra, por conta da seca e das queimadas, a gente falou bastante disso aqui já. Então, acho que a análise deste ano safra e dos efeitos que ainda tem vindo desse clima mais seco para a safra 2025-26 ainda vão impactar, Então, a gente não tem uma recuperação plena como a gente já viu em anos anteriores, pós períodos de quebra de safra. Acho que vai ser uma retomada, uma recuperação aí, mas não, obviamente, a depender do clima. A gente está preservando investimentos para poder fazer a manutenção do canavial de uma forma eficiente. Então, a gente está olhando e monitorando continuamente aqui a saúde do canavial e ajustando, se necessário, aqui o pace tanto de trato quanto de plantio, respeitando ali dentro dos clusters que nós operamos o timing correto de fazer esses investimentos. Então, é importante lembrar que a companhia opera com clusters espalhados por várias regiões, a gente não está concentrado numa região específica, onde seria mais fácil você monitorar ali e comparar produtividade. Então, isso atrapalha um pouco a análise quando você compara com regiões específicas. Então, olhando para o Centro-Sul, é uma média onde a gente consegue ser talvez um pouco mais comparável olhando a operação da Raízen. Nos últimos anos, a gente tem fechado o gap de produtividade com os fornecedores. A gente olha sempre o fornecedor, porque é o cara que está do nosso lado. Então, a gente tenta comparar a nossa performance com um fornecedor de cana da mesma região, e esse gap, a gente já mostrou esses dados no passado, ele vem sendo fechado continuamente. Então, a ideia aqui é focar na manutenção da saúde do canavial, monitorando de forma contínua para que a gente tenha uma produtividade sempre adequada ao tamanho da companhia. Talvez um complemento aqui, Thiago, Nelson. Eu acho que dois comentários aqui. O primeiro deles, quando a gente olha
os nossos custos, a gente tem que olhar a safra toda, portanto, o número fechado do ano e não somente o último trimestre ou qualquer trimestre de maneira isolada, né? Porque neste trimestre a gente pode ter uma ou outra distorção. E o segundo comentário, também com relação a custos, que foi objeto da tua pergunta, o Giovanni está com a gente há 2 meses, né? 2 meses e pouquinho. Claramente, nesse tempo, né, ainda que pareça que faz muito mais, a gente já identificou claramente oportunidades de eficiência e redução de custos também no negócio de EAD. E isso certamente será implementado ao longo dos próximos meses e trimestres. Muito claro, agradeço. Obrigado. A próxima pergunta vem de Gabriel Barra, do Citi. Gabriel, seu microfone está liberado. Olá, Nelson Bergman, Casale, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Acho que a primeira, acho que sobre estrutura de capital e mesmo alocação de capital, acho que é um ponto que abordaram nas últimas perguntas, mas queria tentar dois pontos rápidos aqui. Uma é sobre a questão de endividamento, né? Se vocês, assim, olhando para o endividamento hoje, e acho que já foi perguntado isso antes, mas queria olhar de uma forma diferente. Hoje vocês têm praticamente ali quase 44 bi quando a gente bota convênio, working capital, olhando de uma forma mais extensiva, né, a dívida da companhia. Isso é um ponto. Eu queria ouvir de vocês se vocês acham que seria dessa forma que eles deveriam olhar aqui, da forma gerencial que vocês olham, se vocês estão olhando mais para esse número ou só realmente para a dívida líquida, como a gente deveria pensar sobre isso também, como deveria caminhar ao longo desses próximos 2 anos. Talvez seja aqui, depois desses 5 meses que a gente tem discutido até sobre a nova gestão da companhia, aonde deveria chegar esse número e quão rápido deveria chegar esse número para o número que vocês acham que é factível para o tamanho da companhia. Além disso, a gente tem visto muito movimento sobre venda de ativo, né? A gente viu algumas notícias recentemente, eles fizeram uma venda nessa semana mesmo. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o pace e qual, não sei se tem um número interno, quanto que dessa desalavancagem deveria vir da venda de ativo. Ajudaria muito a gente aqui a entender um pouco melhor. E só uma curiosidade, dentro do CAPEX de manutenção, veio um número abaixo do que a gente imaginava para um recorrente da companhia. A gente tinha um número um pouco maior. Eu queria ouvir um pouco de você sobre esse breakdown, do que tem ali de CAPEX para açúcar e etanol, principalmente que, como foi perguntado até anteriormente, foi um CAPEX um pouco maior, né, que vocês fizeram nos últimos anos de catch-up, de renovação. Ajudaria um pouco a gente até a entender aqui aonde está alocado esse montante que vocês colocaram no fato relevante de ontem à noite. Obrigado, pessoal. São essas perguntas. Oi, Gabriel, vou pegar aqui suas duas perguntas, começando aqui pela parte do CAPEX recorrente. A gente já está colocando aqui em lugares uma premissa de ganho de eficiência, lembrando que o nosso CAPEX recorrente ele também é impactado pela estrutura organizacional, né? Você tem um grau ali de capitalização de mão de obra, e a gente está prevendo, aqui ainda tem ações de andamento, para a gente ganhar produtividade aqui na implementação desse CAPEX. Eu acho que vale lembrar que esse CAPEX recorrente ele também inclui o investimento que a gente faz em bases e terminais, né? A gente teve aqui um phasing, né, de ter um pouco mais de investimentos nesses ativos no ano agora de 24, 25, então também isso beneficia na base de comparação, traduzindo aqui também numa redução de CAPEX recorrente. Tá? Então, acho que são esses os principais elementos que explicam o nosso comprometimento aqui com CAPEX recorrente um pouco mais baixo do que no ano de 24 e 25. Tá? Acho que, falando de estrutura de capital, acho que eu vou repetir um pouco do que eu respondi para o Matheus. A gente reconhece que o ponto de partida aqui dessa nossa jornada é uma estrutura de capital que não está adequada, né? Por isso, né, na abertura do Nelson também, ele comentou sobre o foco em redução do endividamento. Isso vai vir de forma gradual, né, com a melhoria operacional
que a gente está implementando, com a redução do CAPEX de investimento, né, com a maturidade desse programa de investimento. E com relação a ritmo de desinvestimentos, aqui eu tenho dificuldade de te dar um timing exato. O que eu posso te dizer é que a gente tem uma série de processos em andamento, por isso o anúncio agora mais recente da venda de uma usina. Esse programa de investimentos ele ajuda na redução do montante de dívida da companhia. Agora, de novo, é uma jornada gradual. Esse primeiro ano, excluindo efeito de venda de ativos, não é um ano em que a gente tem um efeito de desalavancagem, né, porque a gente tem aqui ainda o consumo de caixa. Obviamente, tem uma evolução esperada do EBITDA no denominador, mas acho que é um ano ainda, do ponto de vista de alavancagem, desafiador, né? E por isso a gente está aqui ganhando tração nos processos de desinvestimento. Então, acho que é isso, Gabriel. Super claro, Bergman. Muito obrigado. Próxima pergunta vem de Gustavo Sádica, do Bradesco BBI. Gustavo, pode prosseguir. Olá, Nelson, Rafael, Felipe, bom dia. Minha primeira pergunta é sobre a desmobilização, né, de trading no business de açúcar e etanol, né? Se a gente pode considerar que a partir de agora, né, esse business deve estar, como podemos dizer, limpo, né? E os resultados agora devem refletir melhor os fundamentos da própria commodity, né? Tanto do açúcar quanto do etanol. E minha segunda pergunta é sobre risco sacado, né? Se vocês devem continuar desmobilizando o risco sacado na Ryzen Mobilidade, e se a gente deve pensar no impacto, né, do risco sacado na margem, seria mais ou menos proporcional ao volume ali de risco sacado que você tem no balanço, né, que são 9 bilhões, se eu não me engano, multiplicado pelo CDI, né? Esse seria o impacto do risco sacado que deveria voltar caso você terminasse todas as operações. Obrigado. Gustavo e Rafael, vou pegar aqui suas duas perguntas. Começando aqui pela sua pergunta sobre operações aqui de sacada, acho que aqui é uma estratégia baseada em custo e perfil de risco dos nossos passivos, né? Acho que eu comentei isso numa outra pergunta. Então, aqui vai ser uma decisão dinâmica à medida que a gente avalia as alternativas de passivos que a gente tem para gerenciar o nosso negócio. Particularmente nesse ano de 24 e 25, a gente tomou a decisão de fazer uma redução no uso desses instrumentos. A gente também teve aqui a decisão, né, de não renovar algumas operações de adiantamento com o cliente. Obviamente, isso impacta diretamente no montante de dívida líquida bancária reportada, né, porque é uma escolha aqui que a gente faz de como a gente está fazendo a gestão da companhia, mas com foco, de novo, em custo e perfil de risco. Acho que daqui para frente você pode esperar racionalidade nessas decisões, né? Então, a melhor resposta que eu posso te dar é a gente vai estar sempre buscando a melhor forma de financiar a companhia, seja com dívidas de longo prazo e, em alguns momentos, com mais capital de giro. E, naturalmente, o custo, seja das operações de dívida, seja das operações de capital de giro implícito ou explícito, vão impactar o resultado de acordo com o uso dentro do ano. Então, talvez só um comentário que, eventualmente, a gente tem sazonalidade no uso desses instrumentos. Mas talvez vale a pena reforçar que a melhor forma de analisar a performance operacional do nosso negócio de distribuição de combustíveis seja olhando para o resultado normalizado, que aqui realmente é a gestão do dia a dia ali do negócio, na ponta, né, que já inclui, e aí volto aqui para o ponto de trading, que já foi comentado, já inclui o quão competitivo a gente consegue ser na originação de volumes que a gente precisa originar, seja no etanol que a gente precisa originar para a nossa rede, seja na compra de derivados de petróleo. Isso tudo faz parte desse segmento. Então, para a gente é a melhor forma de olhar. E aí, para concluir, trading, né? Então, acho que a gente falou aqui do negócio de distribuição de combustíveis, a gente não deve ter, né? Não espere
resultados de trading relativos à distribuição de combustíveis, exceto o resultado da competitividade na originação de combustíveis para o que a gente precisa para fornecer para os nossos clientes. Então, é simples, é o que entendemos que todo mundo faz, isso está incorporado na margem normalizada. Então, acho que é a resposta mais simples que eu posso te dar. Com relação a A e a B, o princípio é o mesmo, né? Para etanol, açúcar e bioenergia. Aqui, talvez a palavra trading carregue um pouco de estigma, dado o que a gente teve de performance e ajustes ao longo desse ano de 24 e 25, mas o que a gente está falando aqui é vender muito bem a nossa própria produção, né? Nos diferentes mercados em que a gente atua, olhando para o perfil de risco dos diferentes mercados, mas o que não faz parte mais do escopo de trading é um volume substancial de originação, né, para venda subsequente, exceto o que a gente já tem de contratos, que eventualmente a gente mantém durante algum tempo, ou alguma visão estratégica de manutenção de algum mercado em função de janelas de arbitragem. Então, algo mais simples que a gente vai refletir de forma recorrente no reporte dos nossos preços, né? Então, até a decisão nesse trimestre foi de abrir um pouco mais de informação no relatório de resultados para demonstrar o que é o preço próprio da raiz, seja do etanol, seja do açúcar. E aqui o preço próprio do açúcar, por exemplo, ele precisa ser consistente com o que a gente está indicando que a gente fixou de açúcar, né? Então, o nosso preço de açúcar para o ano de 25, 26, para praticamente um pouco mais de 80% da nossa produção, ele já está fixado, né, em reais, né? Então, tanto a commodity como o câmbio. É isso, não deveria ter surpresa. Acho que as operações de trading que a gente vinha fazendo traziam um grau de volatilidade, né, para essa métrica, né, e nesse último ano, claramente, bastante negativo. E não só por ser negativo, mas também por entender que o nosso foco não é esse. A gente está voltando aqui para o que a gente chama de o básico bem feito, realmente. Então, vamos focar em vender pelo melhor preço possível, de forma competitiva, o que a gente produz. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer para o nosso negócio. Obrigado, Gustavo. Então, muito obrigado pela resposta. Próxima pergunta vem de Bruno Montanari, da Morgan Stanley. Bruno, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. Tem um follow-up na discussão de desinvestimentos, né, que é uma alavanca importante para a desalavancagem. Mas pensando no médio e longo prazo, assim, o quanto que a raiz estaria disposta a se enxugar, né? Então, quão menor a companhia poderia ser, tanto em termos de volume ou de geração de caixa, EBITDA. Então, como que vocês balanceiam a desalavancagem de curto prazo que é necessária vis-à-vis o potencial de geração de caixa no médio e longo prazo? Obrigado. Oi, Bruno. Obrigado aí pela tua pergunta. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui com a companhia é tornando ela melhor, né? Então, adequando o escopo das nossas operações e revisitando o portfólio, e aqui principalmente quando a gente fala de EAB, né, qual é o portfólio mais cinético possível que a gente pode ter para rodar esse negócio de forma eficiente, de forma competitiva. Então, a jornada é por simplificação, né, e busca do tamanho ideal que reflita, né, um portfólio cinético. Então, quando a gente olha para o programa de desinvestimento da companhia, ele tem total consistência com esse direcionamento, né? Então, acho que o Nelson comentou na abertura dele, os desinvestimentos trazem dois objetivos para a gente. Tem, sim, o objetivo de redução do endividamento, né? Esse é um assunto que a gente vem falando aqui, mas ele também traz o benefício, por isso também é um objetivo nosso, de simplificar o portfólio de forma que a gente tenha condições de geri-lo de uma forma mais eficiente. Então, é isso que a gente está buscando. No final das contas, a gente precisa voltar a virar caixa, né? Então, é o que a Raiz vem fazendo no passado. A gente passou aqui por um período de muito investimento e, sim, alguns percalços na execução,
né, do que era a estratégia da companhia. Agora o foco é voltar a gerar caixa. Isso vai acontecer com mais eficiência, que vem das ações que já estão sendo tomadas de corte de custo, mas também vai vir com a simplificação do portfólio, vai vir com o término desses grandes investimentos que a gente ainda está fazendo, né, por mais que já tenha reduzido do ano passado para esse, ainda tem um volume ali, então esse investimento daqui para frente ele vai ser menor, com a venda de ativos, né, que traz o benefício aqui pontual da desalavancagem quando a gente recebeu caixa dessas operações. Entendido, muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. As perguntas escritas que não foram abordadas durante o call de resultados terão devolutiva por parte da equipe de relações com investidores. Gostaríamos de passar a palavra para a companhia para as considerações finais. Pessoal, só para deixar vocês aqui com uma palavra de visão de futuro, né, considerando que a gente está partindo de um trimestre e, por consequência, de um ano safra muito duro em termos de resultado, considerando também que o nosso cenário macro externo, tanto do lado econômico, de inflação, de taxa de juros, de quebra de safra, eventualmente incerteza no preço das commodities, portanto, um ano que está longe de ser um ano estável ou de um ano ideal, mas também considerando que a gente já fez todas as mudanças que a gente queria fazer em termos de time, né, de gente, em termos de cultura, em termos de estratégia, o que esperar da Raízen para esta safra, né? E eu acho que se eu puder resumir isso aqui, o primeiro é foco no core business, seguido de simplificação nos nossos negócios, uma operação tanto de EAB quanto de distribuição de combustíveis segura e eficiente, redução de despesas, uma racionalização de todos os nossos investimentos, portanto, racionalização do CAPEX, e, por último, não menos importante, a redução do nosso endividamento. Então, acho que esse é o conjunto de atributos que a gente deveria olhar e buscar na execução da Raízen ao longo desse ano safra que a gente começa agora. É isso, obrigado mais uma vez pela presença de todos no nosso call de resultados. A gente se vê no próximo trimestre. Encerrada a apresentação dos resultados do quarto trimestre e do ano safra 2024-2025 da Raízen S.A. A equipe de relações com investidores está à disposição para esclarecer dúvidas adicionais. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.